Darkstalkers, um jogo de luta ao melhor estilo Street Fighter, só que tematizado com monstros e outras criaturas sobrenaturais. Criado pela Capcom em 1994, lançado para arcades, acabou sendo portado para consoles alguns anos mais tarde. E pela Capcom saber fazer bons jogos de luta, não foi grande surpresa Darkstalkers ter sido um excelente jogo. E naquela época, como eu disse no vídeo passado, quase todo jogo que tinha uma certa fama ganhava um filme ou um desenho pra TV. Mas que porcaria! E com Darkstalkers não seria diferente, já que outras produções famosas da Capcom, como Mega Man e Street Fighter, tinham suas séries pra TV. Então a própria Capcom americana juntou os respectivos estúdios que produziram cada um desses desenhos para criar uma série baseada no seu jogo de luta. E assim surgiu Darkstalkers, ou Os Guerreiros do Futuro, como é a versão brasileira. Os Guerreiros do Futuro. Quem foi que fez essa tradução? Ei, cara. Quem é, porra? Eu tava vendo o nome pra isso aqui. É um nome complicado em inglês, Darkstalkers. Mas eu queria saber se você tinha alguma sugestão pra um nome em português. Que tal Guerreiros do Futuro? Porra, cara, esse é o melhor que você conseguiu. Confia em mim, vai ser um sucesso. Se bem que até que faz sentido. Olha só como isso tá futurista. Computadores, naves, eles têm até uma mini estrela da morte falante. O Senhor vai destruir essas ridículas criaturas. Mas eu tô indo rápido demais. Vamos começar do início e ver o quão errado esse desenho é. Logo a começar, temos uma apresentação da história, e eu devo dizer que eu concordo plenamente com ela. Eles são piores do que os seus piores pesadelos. De fato, são os piores mesmo. A história começa numa nave espacial, pois isso tem tudo a ver com monstros antigos que descem a porrada uns nos outros, né? Quem está no comando da nave é Pyro com seu show de gírias. Monstruoso, chocante. Ele retorna à Terra depois de vários anos para voltar a dominá-la e procura subordinados para ajudar nisso. Aqui temos o primeiro erro, pois Pyro no jogo é um conquistador de mundos, praticamente um Galactus da Capcom. Ele é uma entidade cósmica poderosa que destrói planetas povoados de vida, sem nave, sem mini estrela da morte e sem porra nenhuma. Ele simplesmente chega lá e bota a moral na marra, mas aqui ele tem que formar um esquema de pirâmide para dominar a Terra. De alguma forma isso vai ajudar ele a ter controle sobre o universo. O equilíbrio correto exige que os humanos sirvam as velhas raças, e as velhas raças devem me servir. Então, nem mesmo a galáxia será capaz de deter meus negros poderes. O mais estranho aqui é que ele não quer a morte dos humanos, apesar das ações dele serem bem destrutivas para alguém que é tão da paz assim. A resposta se encontra nas raças antigas. Eu os acordarei, e eu começarei com Dimitri. Isso aí, Dimitri, o vampiro fodão do jogo. Vamos ver como ele ficou no desenho. O que fizeram com ele? Tenho que dar ênfase nisso, mas praticamente todos os personagens estão bugados. Em destaque para o Dimitri, que fica mudando de design de um episódio para outro. Parece até que cada episódio era feito por um estúdio diferente. Mas que ideia estúpida! Para o Abdul Dimitri, ele tenta convencê-lo a ajudar no seu plano. Para fazer esse plano idiota, ele tem que convocar outros personagens do jogo, ou as raças antigas, como são chamados aqui. E segundo ele, eram seus subordinados há 2000 anos atrás. Engraçado que ele chama Lord Raptor, que é de 1970. Ele deve ser muito ruim de conta, ou os roteiristas disso estavam bêbados. Se bem que eu não duvido. Olha só essa cena com a Morgan abduzida, e olha só como essa fala estranha. Quem é você? O que está fazendo comigo? E por que me importa em perguntar? Acho que já vou saber. A pior parte é que eles nunca explicaram por que caralhos a Morgan estava dormindo embaixo do oceano. Você! Eu devia ter te destruído da última vez que nos encontramos. Silêncio, mulher inferior! E aí Morgan e Dimitri começam a brigar na nave, numa das várias lutas toscas dessa série. Acho engraçado quando eles tentam fazer os mesmos golpes do jogo, e acabam falhando miseravelmente. Mas na maior parte, as lutas são só magia genérica. Fora algumas cenas que nem fazem sentido, como nessa cena aí no qual Dimitri fica em pé em cima de uma nuvem voadora. Tá achando que é o Goku agora? Eles partem em busca de outros antigos para o exército de Pyro. E agora é o John Talbot. Isso aí, meu personagem favorito de Darkstalkers. Aqui ele foi transformado no Scooby-Doo bípede. Ele sai fugindo de medo só de ver o Dimitri. Valeu mesmo, hein? O próximo a ser abduzido é a Anakaris, a múmia gigante do jogo. Agora sim, meu segundo personagem favorito. Ele foge do estereótipo de múmia lenta, andando com os braços esticados. A personagem brucutu estilo Zangief. Ataca o oponente com um sarcófago e mumifica os inimigos. Não tem como eles terem errado aqui. Anakaris, o faraó supremo acordou! Saúdem o pudim imperial! Pior que isso nem é zoeira da dublagem. Ele realmente fala essas coisas sem sentido com essa voz ridícula. Tragam aqui molho e sapos dançantes! Acho que ele ficou tempo demais naquela pirâmide. Só esses minutos são uma afronta a qualquer fã de Darkstalkers. Os personagens completamente distorcidos sem nenhum respeito aos originais. Eles continuam abduzindo outros personagens. Alguns se recusam a ir, outros aceitam de boa. Mas em destaque aqui pra Felícia, que ela vai ser meio que a co-protagonista do desenho. O que é bem estranho, já que os personagens mais populares entre os fãs sempre foram a Morgan e o Dimitri. E aqui eles são os vilões. A Felícia começa um papo bucho de encontrar um feiticeiro que apareceu do nada. Eu devo encontrar um feiticeiro! A Felícia consegue despistar Dimitri, se transformando em gato, assim como nos jogos. Ela é encontrada por um garoto que leva ela para casa.
mas a um outro, um humano, um feiticeiro poderoso. Felícia estava perto de sua casa quando ela Você a perdeu? desapareceu. Nossa, essa edição está me matando. Quem será esse feiticeiro? Spoiler, é o moleque que salvou a Felícia. E o nome dele é? Harry. Ok, isso é coincidência demais. Não, Harry, você é um bruxo. O Harry acaba acordando no dia seguinte e descobre que a gata que ele salvou no ano passado acabou virando uma hentai girl. Mas ele nem tem tempo de libertar o lendário, pois o Dimitri aparece e tenta abduzir o Harry. Engraçado que ele só faz isso quando eles estão acordados. Quando ambos estavam dormindo, indefesos, ele nem pensou em fazer nada. Mas enfim, Felícia e Harry fogem da casa dele. Um cenário que não tem nada a ver com o anterior, que era um jardim, e agora parece mais um deserto fora da cidade. Então eles fogem para a casa de Felícia, onde ela explica tudo o que aconteceu. Harry agora passa a ajudar a Felícia contra o Dimitri, e outros Darkstalkers que não foram levados se unem contra Dimitri e Pyron. Agora deve vir uma série de ação cheia de lutas entre grupos, certo? Errado. Aí começa um show de horrores, literalmente. Agora que viu como ferraram os personagens e a base da história de Darkstalkers, vamos ver como eles desenvolvem essa guerra. Logo no episódio seguinte, mostra Morrigan atacando um humano, quando surge outro personagem do jogo, Donovan Bane. Aquele é um caçador de monstros, e que tem stands. E é aqui que a equipe de animação mostra sua completa incompetência. Nessa cena, Bane usa uma das stands pra atacar Morrigan. Mas notou algo estranho nessa cena? Não acontece nada! Eles esqueceram de animar o poder, a magia, ou sei lá, qualquer tipo de ataque. Então você vê Bane atacando e a Morrigan desviando de nada. Eles ainda cometem erros que eu não faço a mínima ideia de como deixar isso passar. Fora erros de continuidade que me faz ter quase certeza que os caras não faziam ideia do que estavam fazendo. Nesse episódio, Bane ataca Morrigan. E no início do sexto episódio, Morrigan e Dimitri estão se perguntando se tem alguém eliminando os Darkstalkers. E aí Dimitri manda essa. Impossível! Somos fortes demais para que os humanos nos destruam. Como não consegue eliminar se eles lutaram contra um caçador há poucos episódios atrás? Sem dúvida, um dos piores episódios é o episódio 3. E por quê? Porque tem o Anacaris. Moscas de areia estão embaralhando meu cérebro. Pra mim é difícil aceitar o fato de terem transformado um dos personagens mais legais do jogo em um idiota que fala coisas aleatórias. E ainda por cima é um baita de um corno, conseguindo perder a esposa pra uma raça de homens-peixes. Minha amada caótica fugiu com um homem-peixe, que provavelmente foi forçado a isso por aquela lula escorregadia do seu rei. Nesse episódio, Morgan e Dimitri tentam roubar a pedra que o Anacaris possuía, antes de virar uma múmia. E eu não faço ideia porque eles tentam roubar do Anacaris, sendo que eles estão no mesmo time. Até que eles descobrem de uma forma bem conveniente que ela foi roubada pelos antepassados do Rico. Então eles vão sequestrar ele e a pedra, e levam os dois até a pirâmide, onde tentam obrigar ele a ativar o poder da pedra. Desse jeito. Com o poder da pedra, Anacaris consegue localizar Felícia e Harry, que tinham invadido a pirâmide. Anacaris pensa que Felícia é sua antiga esposa, e aí... Sempre soube que você voltaria para o seu escaravelho aconchegante. Isso é esquisito. Ele passa a hipnotizar a Felícia, que eu acho que nem precisava, porque ela parecia estar curtindo. Isso é muito esquisito. Eles vão tentar recuperar a Felícia, e conseguem sem a menor dificuldade. Rico ativa a autodestruição da pedra, e tudo explode? Não, é só um efeito de luz tosca. A pirâmide continua inteira, e assim termina o episódio. E é basicamente a mesma estrutura em todos os episódios. Os caras deviam estar em algum tipo de guerra, apesar do time de heróis ser uma das equipes mais mal organizadas que eu já vi. Onde uma hora estão de boa, outra hora estão brigando. Enquanto o plano de dominação do Pyron e a luta contra os Darkstalkers tinha tudo pra ser uma guerra épica, em teoria, na prática só temos umas lutas toscas isoladas, terminando com os vilões surgindo, tudo isso pra ter mais um episódio repetindo outra luta tosca, ferrando ainda mais com outros personagens. Por sorte o público se cansou, e o desenho foi cancelado por baixa audiência. Isso não me surpreende nem um. E quer saber como termina a batalha entre eles? Não! Bem, no último episódio aparece o irmão do Pyron, e nem preciso mencionar que ele foi criado exclusivamente para esse desenho. Ela acaba se voltando contra todo mundo, inclusive o irmão, e todos se unem em uma trégua temporária para derrotá-lo. E no fim, quando tudo é resolvido, a Anacaris cai em cima do Pyron e termina o episódio. E já que é assim que termina o último episódio, só podemos presumir que a Anacaris matou o Pyron, esmagando ele e dando fim a esse desenho. Finalmente ele fez algo inteligente. E esse foi Darkstalkers, ou Os Guerreiros do Futuro. E eu não tenho palavras pra definir o quão ruim ele é. Pra começar, a parte da animação é uma das coisas mais toscas que eu já vi. Ok, não é pra tanto, mas eu acho que a pior parte é o script. Os personagens têm falas estranhas que às vezes nem fazem sentido. Se quiser uma boa adaptação animada de Darkstalkers, assista o OVA, que foi lançado 2 anos depois dessa aberração. Se chama Night Warriors, Darkstalker Revenge. São apenas 4 episódios com 40 minutos, mas são ótimos episódios que agradam qualquer fã de Darkstalkers. Ali sim tem uma boa história, com boas lutas e personagens fiéis ao jogo. E principalmente, bem melhor que essa desgraça. Apesar de não ser muito difícil superar isso. Eu sou Sanidade e até mais tarde.